Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha, se gostarem do vídeo, é claro. Lembrando que neste canal eu tenho 7 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Hoje eu vou abordar o assunto se eu fosse presidente. Por quê? Porque nós temos um cidadão que ocupa o cargo de presidente, mas ele não assumiu ainda a cadeira, ele não sabe o que está fazendo lá, infelizmente essa é a verdade. E por que eu digo isso? Pelas várias declarações polêmicas que esse indivíduo vive dando, entrevistas, sempre na primeira pessoa, dizendo que é ele que manda, que é ele que faz, que é ele que autoriza, que é ele que desautoriza, todo mundo tem que pedir autorização para ele. Até aí tudo bem. Ele poderia ter o ego infladíssimo, igual um balão da Capadócia, se ele estivesse fazendo um bom trabalho. Mas o trabalho dele é tão medíocre que é imperceptível. Quando esse cara faz alguma coisa, é uma besteira, defendendo, como já disse no vídeo de ontem, defendendo comprador de arma, gente que quer comprar objeto que só serve para matar pessoas. Vacina que é bom, quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacina em junho do ano passado, ele nem quis saber, a Pfizer mandou uma carta em setembro oferecendo de novo, ele nem tomou conhecimento. Temos aí 430 mil mortos pela Covid, e o cara há pouco tempo atrás ele estava cuidando de outras coisas, querendo discutir urna eletrônica, voto impresso. Quer dizer, ele não tem foco, ele foge do compromisso, ele foge da realidade, ele não sabe o que está fazendo lá, ele não sabe para que serve um presidente, para que foi eleito. O cara não desce do palanque, vive se exibindo de moto, de jet ski, igual um outro cidadão que teve lá, que sofreu impeachment lá em 92, um tal de Collor, que vivia fazendo presepada e não fez nada que prestasse, ficou 2 anos só no poder. E o brasileiro, infelizmente, ele tem vocação para escolher mal. Tem uma história que não sei se é verdade, que tem mulher que tem dedo podre para escolher marido. O povo brasileiro tem dedo podre para escolher presidente, com raras exceções, obviamente. Infelizmente é uma tragédia isso. E eu vou falar sobre o PIB. Se eu fosse presidente, por exemplo, agora semana passada, mais uma vez esse cidadão, quase que eu falei uma coisa, esse cidadão deu uma entrevista sem citar nomes do país, mas disse que foi o país que mais cresceu, se referindo à China, obviamente, insinuando que o exército, a aeronáutica, a marinha, enfim, os militares sabem o que é guerra química, ou guerra biológica, o que é guerra patológica, e o escambau, e insinuando que o coronavírus foi criado em laboratório para a China crescer. Olha o tamanho do absurdo. Desde 1999 até hoje, a China vem crescendo a índices que variam de 6,5% até 10%, 11%. Uma média nesses últimos 18 anos de 7,83% de crescimento do PIB. O Brasil, na época do governo Fernando Henrique, que foi o melhor governante que nós tivemos depois da redemocratização, a partir de 1985, durante o governo dele, 8 anos, 2 mandatos, o Brasil cresceu em média 3,16%. Durante o governo do PT, o Brasil cresceu em média nos 16 anos, incluindo o Temer, porque não dá para dizer que o Temer não era do governo do PT, apesar dele ser do PMDB, apesar do impeachment da Dilma, ele era vice da Dilma. Então, esses 16 anos, de 2003 até 2000
e 18 foram governos do PT. Então, durante esses governos do PT, o índice de crescimento do PIB foi 2,16, em média, 1 ponto a menos do que o do governo Fernando Henrique. E depois que saiu o PT e o Temer, entrou o Bolsonaro. Ele teve pífios 1,1 de crescimento em 2019, ainda não tinha pandemia, e durante a pandemia, dá para se dar um desconto, a gente teve um PIB negativo de 4,1%, uma redução do PIB. Em vez de haver um crescimento, houve uma redução. Então a média do caso desse cidadão é uma redução de 3,1 em 2 anos. Pega o 4,1, tira 1, sobra 3,1 negativo de crescimento. Quer dizer, não houve crescimento, houve redução do PIB. E aí, e ele poderia sim tomar uma série de providências para pelo menos igualar-se ao PT, mas ele não tem competência nem para isso. O cara não consegue superar nem a incompetência do Lula e da Dilma juntos. E ainda se acha o tal, que eu isso, eu aquilo. Faz favor, né? Passa amanhã, né, cidadão? Pede para sair, faz igual o pessoal lá daquele filme lá do Capitão Nascimento, pede para sair, cara, pelo amor de Deus. Você não tem competência, você é despreparado, você é arrogante e despreparado, tá ligado? Então, é isso, esse é o recado de hoje. E você que ainda continua aplaudindo, eu vi as pesquisas que foram publicadas ontem, o índice de aprovação desse indivíduo está em 24%. É o pior da história dele, é um dos piores da história dos últimos 30 anos dos presidentes, é um dos piores, 24 pontos percentual, ainda é porque tem gente que ainda tá vivendo o delírio de que o mito vai fazer alguma coisa que presta. Ora, para a pessoa fazer alguma coisa que presta, ela tem que ter preparo e humildade, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Como é que uma pessoa que não tem nem preparo nem humildade, não tem competência, não assume responsabilidade, vai fazer alguma coisa que presta, mas nem aqui nem na China. Aliás, na China ninguém quer ele lá, tá certo? Esse é o recado de hoje. Até mais, um abraço.